sejam todos bem-vindos ao Clube do Artigo. Hoje iremos abordar um artigo cujo título é Associação da Idade Gestacional e o Tamanho com a Estratégia de Manejo e os Resultados em Neonatos com Tetralogia de Fallot Sintomática. Eu sou Letícia, R2 em Cardiologia Pediátrica, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Esse artigo, ele está disponível no PubMed e foi publicado recentemente, agora em fevereiro de 2024, e segue aqui o link de quem quiser ver o artigo na íntegra. Vamos começar então com o que o artigo trouxe de introdução. Dentre as inúmeras cardiopatias congênitas, existe um grupo específico da chamada tetralogia de Fallot, em que ainda pode ser subdividido de acordo com as peculiaridades de cada característica e de seu comportamento. E entre os neonatos portadores de tetralogia de Fallot, temos aqueles que são sintomáticos, ou seja, que apresentam sintomas como cianose significativa, crises hipoxêmicas, isso porque apresentam fluxo sanguíneo dependente do ducto arterial. Nesse subgrupo específico, é necessário, então, que a gente consiga fazer uma intervenção precoce para poder fornecer uma fonte estável desse fluxo sanguíneo pulmonar. E essa intervenção, ela vai ser crucial para o recém-nascido e pode incluir tanto um reparo completo e definitivo, quanto uma abordagem paliativa feita por etapas, através de técnicas hemodinâmicas e ou técnicas cirúrgicas seguidas da conclusão posterior do reparo. Na literatura, até o momento, ela sugere que existem benefícios tanto para o reparo por etapas quanto para o reparo completo. Embora ainda não pareça haver diferença na mortalidade ou morbidade a longo prazo, os estudos têm referido que o reparo por etapas pode permitir uma melhor sobrevivência a curto prazo. O que é fato é que a prevalência de doenças cardíacas congênitas, ela aumenta com a diminuição da idade gestacional ao nascimento. Ou seja, quanto mais prematuro for o recém-nascido, maior a chance dele ter cardiopatia congênita. E agora, com os avanços na medicina, né, temos um aumento das taxas de sobrevivência pós-natal. Isso aumenta o número de prematuros e recém-nascidos PIGs, né, os pequenos para a idade gestacional, que podem ser elegíveis para uma cirurgia cardíaca. No entanto, não podemos esquecer que essa é uma população de alto risco conhecida, com excesso, né, de mortalidade e morbidades observadas em vários estudos. Visto toda essa importância e os poucos dados que a gente tem na literatura, além da divergência de condutas e a filosofia que varia de cada centro, o artigo ele traz como pergunta: qual o momento ideal e qual a abordagem de intervenção entre os recém-nascidos prematuros e os pequenos para a idade gestacional com cardiopatia congênita, incluindo a tetralogia de Fallot sintomática? Ou seja, o que ele quer perguntar com isso? Será que é melhor fazer uma abordagem logo no período neonatal ou a gente esperar um pouquinho mais de tempo? E qual seria a melhor forma de fazer isso? Será que seria realizar um reparo por etapas ou já corrigir totalmente na primeira intervenção? Vamos então conhecer a metodologia utilizada nesse estudo. Esse estudo, ele foi retrospectivo de coorte, no qual foi utilizado um banco de dados do Escritório de Planejamento e Desenvolvimento de Saúde do Estado de Califórnia, que agora ele é denominado Banco de Dados de Informação sobre Acesso e Cuidados da Saúde. E aí nele continham informações detalhadas sobre as características dos bebês provenientes de todos os registros de alta hospitalar licenciados na Califórnia, desde a hospitalização ao nascimento até as readmissões, isso do nascimento até o primeiro ano de vida. Aí também foram obtidas certidões, né, analisadas certidões de nascimento e de óbito infantil no período de 2011 a 2017. Além disso, também foi levantado informações vinculadas às características clínicas e demográficas maternas e os códigos de diagnósticos e procedimentos. O estudo, então, foi aprovado pelo Comitê de Ética e nele foram incluídos dados de todos os bebês nascidos vivos que atenderam a nossa definição de tetralogia de Fallot sintomática neonatal. A exposição primária foi reparo completo da tetralogia de Fallot antes de 44 semanas de idade gestacional corrigida, em comparação com o reparo por etapas. Aí outras variáveis que o artigo utilizou foram referentes às categorias de Z-score, para o peso ao nascimento, as categorias de idade gestacional, e aqui eles entram aquelas definições de PIG, pequeno para a idade gestacional, a IG, adequado para a idade gestacional, e o GIG, grande para a idade gestacional.
E a idade gestacional, ela foi caracterizada como os prematuros, foram considerados aqueles que tinham menor ou igual a 36 semanas, o termo precoce de 37 a 38 semanas e o termo completo acima de 38. E a outra variável de interesse foi a anomalia maior, que se refere a qualquer anomalia ou uma síndrome, com exceção dos defeitos cardíacos propriamente ditos. E agora, quais foram então os desfechos que o artigo utilizou? Então, a gente tem os desfechos primários, que referem à mortalidade ou morbidade não cardíaca significante até 1 ano de idade. E aí, nessas comorbidades, incluem as patologias bem prevalentes na faixa etária dos prematuros, que seriam, por exemplo, a displasia broncopulmonar, uma enterocolite necrotizante, hemorragia intraventricular, maior que o grau 2, uma leucomalácia ou a retinopatia da prematuridade, maior do estágio 2. E já no desfecho primário, o segundo item seria a mortalidade ou a morbidade cardíaca significante até 1 ano de idade. E aí, nessas morbidades, a gente inclui as causas cardíacas, né? Que seriam, por exemplo, o suporte mecânico, né, a ECMO, uma parada cardíaca, uso de marca-passo, diálise, paralisia diafragmática, uma traqueostomia. E como desfecho secundário, também foram avaliados os dias vivos e fora do hospital no primeiro ano de vida dos pacientes. E aí, a análise estatística, ela foi utilizada a parte descritiva, né, avaliando variáveis demográficas, detalhes da cirurgia, o tipo de reparo, e também a análise estatística, ela foi realizada, por exemplo, pelo teste quadrado, que foi utilizado para comparar as proporções, teve também análise da variância unidirecional de Kruskal-Wallis para comparar as médias, os modelos de regressão linear e logística multivariável, as curvas de Kaplan-Meier, avaliando sobre a sobrevivência dos pacientes, e os odds ratios, que considerou um intervalo de confiança de 95% e um P significante quando for menor que 0,05. Vamos então agora aos resultados que o estudo trouxe. Então, eu trouxe aqui nessa primeira tabela como que ele caracterizou a amostra. Então, essa coorte, ela contou com um total de 345 pacientes. Aí, destes, 194, eles realizaram um reparo por etapas, enquanto que 151 fizeram um reparo completo. E as principais características mostradas, elas foram separadas conforme cada estratégia de manejo. Como, por exemplo, teve a mediana da idade maternal, a etnia, se foi proveniente do setor privado ou público, a idade gestacional, o sexo, o score Z de peso ao nascimento, e se era portador ou não de alguma outra anomalia não cardíaca. Dos fatores listados, apenas o peso mediano ao nascer foi estatisticamente significante, comparado às outras estratégias de manejo. Ou seja, ele foi o único, né, que apresentou um P menor que 0,05. E aí tivemos, então, que a mediana do peso foi de 2,934 quilos no reparo por etapas, em 3,90 kg no reparo completo. E o que a gente pode interpretar disso? A princípio, é o que a gente espera habitualmente, no qual os pacientes que apresentam maior peso, eles vão ter melhores condições para ir para uma cirurgia mais complexa, para um reparo completo. Já na segunda tabela, trazida pelo artigo, a gente tem o manejo da tetralogia de Fallot neonatal de acordo com a idade gestacional. Então, aqui ele classificou os pré-termos, que foram os menores de 36, os termos precoces de 37 a 38, e o completo maior que 38 semanas, com seus respectivos N amostral. Das variáveis listadas, a maioria apresentou, sim, um resultado significante. E aí, dentre elas, a gente tem esse primeiro item, que significa que os recém-nascidos prematuros, eles tinham uma idade gestacional corrigida mais baixa no momento da primeira operação, em comparação aos recém-nascidos a termo. Só que, em relação aos dias de vida na primeira operação, os prematuros, eles apresentaram maior número de dias, cerca de 26,5, em comparação com 10 dias nos recém-nascidos a termo. E aí, agora, em relação ao reparo cirúrgico, a gente tem duas situações diferentes de acordo com a definição a se considerar. Então, se a gente considerar o primeiro item, que seria o reparo em etapas, o reparo completo ele foi definido como antes de 44 semanas de idade gestacional corrigida. Já na segunda definição,
Ele considerou um reparo completo e oportuno, definido como nos primeiros 30 dias de vida. E aí, o que que torna diferente? Aqueles bebês que tiveram a cirurgia depois dos 30 dias de vida, só que antes das 44 semanas de idade corrigida, eles foram reclassificados como um reparo por etapas ou um reparo tardio. E aí, quando fez essa mudança, né, da amostra, do jeito que ele analisou, a gente considerou que na primeira classificação não teve uma estatística significante entre as estratégias de manejo, então o P não foi, não foi menor que 0,05. Só que quando a gente utilizou já a segunda definição, aqui houve sim um resultado significante, né? No qual vemos que os recém-nascidos prematuros, eles eram mais propensos ao reparo por etapas ou um reparo completo tardio, comparado com o reparo completo logo no início, antes dos 30 dias de vida. Agora, aqui a tabela 3, foi feita a comparação conforme o Z-score de peso ao nascimento. E aí, nisso, a gente tem a classificação em 3 grupos, que seriam, então, o AGA, que equivalem aos recém-nascidos, traduzindo para nossa língua, adequados para a idade gestacional, e o SGA, que seria em inglês Small for Gestational Age, que aí corresponde aos PIGs, os pequenos para a idade gestacional, e o LGA, que seria o Large, equivalem aos grandes para a idade gestacional. E nessa análise, né, quando a gente fez essa comparação, a gente teve que a única variável que se mostrou estatisticamente significante foi a relacionada aos dias de vida na primeira intervenção. Então, ele viu que nos recém-nascidos PIGs, os pequenos para idade gestacional, eles eram mais propensos a ter sua primeira intervenção com mais dias de vida, teve uma mediana de 18 dias, em comparação com os AIG, que seriam 11, ou os GIGs, de 8 dias. Ou seja, havia uma tendência a, quando muito pequenos, esperar ligeiramente mais alguns dias de vida para que se realizasse a intervenção. Agora, uma situação interessante que o artigo fala é que, surpreendentemente, o score Z para peso ele não afetou a abordagem ou o tempo cirúrgico, foi similar. Agora, em seguida, nessa tabela 4, foram avaliados a associação da idade gestacional, o peso, o momento da cirurgia, estava relacionado ou não à anomalia extracardíaca, com os desfechos compostos primários, que são a mortalidade ou a morbidade não cardíaca significativa, que está representado na coluna à esquerda, e a mortalidade e a morbidade cardíaca significativa, que está representado na coluna à direita, e esses eventos, dentro do primeiro ano de vida. Só relembrando, como eu havia falado anteriormente na parte da metodologia, né, as morbidades não cardíacas incluem aquelas do período prematuro, né, a displasia broncopulmonar, enterocolite, dentre outras, e as morbidades cardíacas, aquelas associadas a uma causa como ECMO, uma parada cardíaca, uso de marca-passo. Então, foram analisadas essas duas variáveis, porém apenas duas e uma variável, respectivamente, de cada grupo, que apresentou uma significância estatística. Só que antes de mostrá-la aqui, no próximo slide, a gente só tem que ressaltar que esse tipo de análise, quando avalia o desfecho composto, ele pode apresentar um viés ou até gerar dados conflituantes, porque os resultados encontrados, eles podem fazer tanto referência à morte, né, à mortalidade, quanto referência à morbidade, não conseguindo distinguir exatamente qual deles que foi a possível a chance maior. Então, quando analisamos o desfecho composto para mortalidade e morbidades não cardíacas significantes, as variáveis que tiveram valor estatístico foram a de categoria para a idade gestacional, né? Aqui o termo completo, e a presença de uma anomalia extracardíaca. Ou seja, ao considerar um valor de 0,48 comparado à referência, né, que no caso a referência que ele utilizou foi o grupo dos prematuros, neste caso a gente descobriu que a chance de morte ou morbidade não cardíaca do grupo dos termos completos foi 52% menor que as chances dos prematuros de apresentar esse desfecho. E assim como acontece com a chance de ser 117% maior ao desfecho, se o paciente apresentar uma anomalia extracardíaca. E quando a gente avalia o desfecho de mortalidade, a morbidade cardíaca significante, apenas um dos itens que teve relevância, que foi a presença da anomalia extracardíaca, que ela foi associada ao aumento nas chances desse desfecho. As demais, elas não tiveram resultado significante. E já nessa outra tabela, temos a avaliação do desfecho secundário, que são aqueles que correlacionam os dias vivos e fora do hospital no primeiro ano de vida, ou seja, a sobrevida.
E aí, aqui a gente teve como os resultados, que até já era previsto, né, de que os recém-nascidos a termo completo, eles tinham mais chances ao desfecho de dias vivos e fora do hospital, ou seja, eles tinham uma maior sobrevida em comparação com o grupo dos recém-nascidos prematuros. E a outra variável que teve significância foi aqueles que possuíam uma anomalia extracardíaca, que apresentaram menos dias vivos fora do hospital, ou seja, foi pior o desfecho. Agora, o que foi diferente nessa análise, que ele achou assim de novo em relação à literatura anterior, é em relação aos recém-nascidos GIGs, os grandes para a idade gestacional. Quando analisamos os números, a gente viu aqui que o LGA, que é o GIG, ele apresentou um valor de menos 60,6, ou seja, comparando com a referência, que foi considerado os adequados para a idade gestacional, esses GIGs, eles ficaram menos 60,6 dias vivos fora do hospital, ou seja, eles tiveram uma menor sobrevida, eles tiveram um pior prognóstico. Agora, por fim, na parte dos resultados, a gente tem as curvas de Kaplan-Meier, que ele fez a comparação, né, das abordagens cirúrgicas estratificadas pela idade gestacional para avaliar a probabilidade de sobrevivência até 1 ano de idade. Então, aqui no eixo Y, né, na vertical, temos a probabilidade de sobrevivência e no eixo X, o tempo em dias. Aí, então, aqui, a linha pontilhada refere ao manejo tardio ou por etapas, e a linha contínua refere ao reparo completo e pontual. Aí, comparando os três, a gente viu que os recém-nascidos prematuros, a gente tem, olhando, né, uma diferença visual nas curvas. E aí, só observando, assim, só vendo a princípio, a gente sugere que tem uma maior probabilidade de sobrevivência para aqueles que fizeram o reparo tardio ou por etapas, comparando os que passaram para o reparo completo. Só que, se a gente parar para analisar estatisticamente mesmo, ele não foi significante, porque o P deu de 0,07, teria que ser menor que 0,05. E a outra falha no gráfico é que não está descrito quanto da amostra foi ficando ao longo dos dias. Então, quantos pacientes que continuaram esse segmento, que eles continuaram sendo acompanhados. E aí, nesse mesmo tipo de curva, essa outra figura, aqui ele avaliou a sobrevivência em relação ao Z-score de peso ao nascimento. Então, aqui aconteceu a mesma coisa. Visualmente, os resultados a gente percebe aqui com o que foi grande para a idade gestacional, ele teria uma maior probabilidade de sobrevivência comparado àqueles que passaram para o reparo completo, né? Os que passaram pelo reparo em etapas foi melhor que passou para o reparo completo, mas só visualmente, porque, novamente, se a gente avaliar o P, ele não foi menor que 0,05, então ele não teve resultado estatisticamente significante. Então, vamos à discussão que o artigo trouxe. Então, este foi um estudo contemporâneo, né, baseado na população da Califórnia e foi focado nos neonatos com tetralogia de Fallot sintomática, que aí foram identificados o papel específico da idade gestacional ao nascimento e o Z-score para o peso nas estratégias e nos desfechos. O que ele concluiu? Ele concluiu que o Z-score para peso de nascimento, ele não parece influenciar na estratégia de manejo, então não teve resultados significantes. Já na a prematuridade, né, os menores de 36 semanas, ele achou uma associação a uma menor probabilidade de um reparo completo dentro dos primeiros 30 dias de vida. Apesar dessa diferença no manejo, com base na idade estacional, a estratégia de manejo, né, ou completo, ou por etapas, ela não foi associada a um desfecho específico em 1 ano, não teve resultado significante. Em vez disso, os fatores de risco específicos para o paciente, como uma prematuridade, ser GIG, ou a presença de anomalias maiores, síndromes, né, extracardíacas, elas sim foram associadas aos desfechos de menor sobrevida em 1 ano. E quais foram os achados principais? Então, nesse estudo, tanto esse estudo quanto os relatórios anteriores na literatura, eles mostram achados semelhantes que diz respeito desse manejo. A prematuridade, então, ela estava, sim, relacionada a uma preferência pela paliação por etapas, né, ou um shunt ou um stent inicial, ou por uma duração mais longa do tratamento com prostaglandinas antes de passar pelo reparo completo. Isso não é surpreendente, visto os desafios técnicos de uma cirurgia cardíaca em neonatos prematuros e essa imaturidade relativa dos outros sistemas orgânicos.
E em relação aos desfechos, no primeiro ano, não houve diferença com base na estratégia do manejo inicial, como também falavam os estudos anteriores na literatura. Porém, os fatores de risco específicos do paciente, né, como a gente viu nos gráficos, prematuridade, a presença de uma anomalia, elas sim estão associadas a um aumento no risco de mortalidade e morbidade não cardíaca, refletindo as complicações da própria prematuridade em geral, displasia, enterocolite. Agora, já em relação ao desfecho de mortalidade ou morbidade cardíaca, a prematuridade ela não estava mais associada. Já em relação à sobrevivência, esse estudo também ele não encontrou diferença estatisticamente significante nos desfechos com base em qual estratégia de manejo seguiu. Só que visualmente, né, naquele gráfico, a gente parecia que teria uma maior probabilidade de sobrevivência entre os neonatos que passaram por um reparo em etapas, mas só visualmente. Estatisticamente, a gente não teve nenhum resultado significante. E aí, por isso, né, que o artigo ele traz essa ressalva da necessidade de mais estudos e um banco de dados, uma amostra maior. Já em relação ao peso, o Z-score também não teve associado nenhuma nas definições usadas para o reparo completo. Isso pode sugerir que essa variável clínica, ela não desempenha um papel significante na determinação do manejo neonatal dentro dessa coorte no estudo. No entanto, um achado novo, que a gente já viu nas imagens anteriores, é em relação aos neonatos GIGs, com tetralogia de falossintomática, né? Que ele sim teve relação com piores desfechos. Então, o fato de ser GIG, o que a gente pode concluir disso? Que pode ser por uma exposição do ambiente materno-fetal, como, por exemplo, uma diabetes materna. E esse fato do RN ser GIG, ele pode influenciar não apenas o nascimento somático no útero, né? Não apenas ele nascer grande, com mais peso, mas também a vulnerabilidade a piores desfechos durante o período de alto estresse, como, por exemplo, se for submetido a uma circulação extracorpórea ou outra situação de estresse maior. E aí, na análise de sobrevivência, os jigs, então, eles passaram por um reparo em etapas, que provavelmente foi sem necessidade de uma SEC, né, no período neonatal, e aí pareceram demonstrar uma diferença visual nas curvas de sobrevivência, sugerindo uma maior sobrevida em comparação com aqueles que passaram por reparo completo. No entanto, esse achado ele não foi estatisticamente significativo, né? Provavelmente também pela amostra pequena. Então, por isso que os neonatos com tetralogia de Fallot sintomática, que nascem GIG, ele pode ser beneficiado de uma abordagem em etapas ou tardias para evitar esses eventos de alto estresse no período neonatal. Só que ainda essa questão ela precisa ser melhor investigada em estudos mais profundos, em pesquisas maiores. E em relação aos fatores de riscos para desfechos ruins, os estudos anteriores, eles identificaram que os recém-nascidos PIGs, ele era um significativo fator de risco para os piores desfechos, né? Na verdade, as chances para piores desfechos. Só que nesse estudo a gente não concluiu isso. E além disso, é bem conhecido na literatura neonatal, e mais recentemente também na literatura cardíaca, que o Z-score para peso de nascimento tem sim um impacto importante nos desfechos desses neonatos. Agora, o artigo ele trouxe como limitações, né? Ele mesmo refere que o estudo ele utilizou dados administrativos, né? Prontuários, e aí ele pode ficar propenso a algum viés, alguma classificação errônea, algum CID, algum procedimento no prontuário. Além disso, ele utilizou dados apenas da Califórnia, ele não avaliou outros centros nem do próprio país, nem de outros centros estrangeiros. E ele refere que não teve dados confiáveis nesse banco sobre a presença de síndromes como a de George, né, síndrome velocardiofacial, embora ele tenha incluído outras anomalias maiores não cardíacas como fatores de risco. Mas apesar dessas limitações que o artigo traz, o estudo ele é fortalecido pelo uso de dados contemporâneos, né? Foi um estudo realizado entre 2011 a 2017, baseado na população, e teve uma categorização bem detalhada, dividido certinho nos grupos, em idade gestacional, ao nascimento, peso. Então, o que a gente tem de conclusão? Os desfechos ruins entre os neonatos com tetralogia de Fallot sintomática, eles apresentaram maior chance de estarem relacionados a fatores de riscos individuais, como a prematuridade, anomalias extracardíacas e ser GIG, né, grande para a idade gestacional, independentemente do tipo, né, da estratégia de manejo.
E embora na corte geral a estratégia de manejo inicial ela não tenha sido associada a desfechos, uma abordagem em etapas ou tardias nesses grupos de alto risco, ela pode ser considerada para otimizar os desfechos a longo prazo. Então, essa foi a minha referência. Obrigada. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico, cardiologista, pesquisador da FAMERP e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil. Hoje, dia 28 de maio de 2024, estaremos discutindo o artigo apresentado, que fala sobre a associação da idade gestacional e do tamanho com o manuseio estratégico e evolução em pacientes com tetralogia de Fallot no período neonatal e sintomáticos. Pequeno comentário aqui a respeito da palavra sintomático, né? Porque tecnicamente sintoma é uma condição referida pelo paciente, né? Então, alguns autores não usam a palavra sintoma para quando, no caso aqui, as crianças ainda não falam, né? Não teriam como dizer o que estão sentindo. Mas, de qualquer forma, como ele considerou as tetralogias de Fallot com repercussão clínica importante, a gente subentende que algum sintoma realmente deva estar acontecendo nesses pacientes. Bem, primeiramente, classificando o artigo. Ele é um estudo quantitativo, evidentemente quantitativo, né? São vários análises estatísticas presentes nesse estudo. Então, é um estudo quantitativo. Ele é de campo, por que de campo? Porque não houve intervenção neste momento. Os pesquisadores, os autores, eles foram em busca dos prontuários dos pacientes operados de 2011 a 2017. Então, ele é um estudo de campo, não houve intervenção neste momento. Ele é longitudinal, ele segue a linha do tempo, ele é longitudinal, mas é longitudinal retrospectivo. Por que retrospectivo? Porque ele parte do efeito, ele analisa os eventos, separa os grupos pelos eventos e vai em busca dos elementos associados pregressos. A gente não fala fator de risco quando o estudo é retrospectivo. A gente vai em busca dos elementos, as variáveis associadas aos eventos que aconteceram. E apesar dele dizer no texto que é contemporâneo, eu classificaria como histórico, que o trabalho está publicado agora, recentemente, e está analisando pacientes de 2011 a 2017. Então, no mínimo 7 anos atrás, né? Há 12 anos atrás. Então, não consideraria que é um contemporâneo, sim um longitudinal retrospectivo histórico. E, evidentemente, ele está avaliando o prognóstico, porque ele parte já de um evento, então já ocorreram as consequências. Então, é um estudo que avalia prognóstico. Então, em resumo, é quantitativo, de campo, longitudinal retrospectivo histórico e com finalidades de prognóstico. Passemos, então, agora a alguns aspectos da metodologia que eu destaco aqui. Primeiro, avaliação do que ele chama de eventos, né? As variáveis relacionadas ao evento. Aqui é muito importante considerar que ele está trabalhando com eventos compostos. Eventos compostos. Isso é muito importante do ponto de vista estatístico. Por quê? O ideal é você avaliar eventos relevantes isoladamente, que seria morte, septicemia, um acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, arritmias graves. Esse é um evento relevante. Algumas vezes não se tem condições de estudar eventos relevantes, então se parte para eventos secundários ou não relevantes. Então, diminuir dose de medicação, mudar o grau de insuficiência cardíaca, alguma complicação pulmonar eventual, intubação prolongada, são eventos, obviamente, mas não são eventos relevantes. Eventos relevantes são os que causam bastante impacto, morte, septicemia, arritmias graves, como eu disse. O menos adequado que eu considero são os eventos compostos, que ele mistura o relevante
com o não relevante. Então, veja, ele incluiu como eventos primários um evento composto, tá vendo? Evento composto definido como mortalidade, mortalidade é evento relevante, ou esse ou é que caracteriza que é um evento composto. Então, mortalidade, que é um evento relevante, ou uma morbidade não cardíaca até 1 ano de idade, né? E dois, é, o evento composto definido como mortalidade ou morbidade cardíaca até 1 ano de idade. Então, isso, na hora de interpretação, fica difícil, porque se der diferença significante nesse conjunto, não dá para separar se foi por morte ou se foi por um evento não relevante. E ainda mais, o que ele considerou como morbidade não cardíaca? Uma mistura muito grande de elementos, né? Ó, displasia broncopulmonar, enterocolite necrotizante, hemorragia intraventricular, leucomalácia, retinopatia, e como morbidade cardíaca foi definido como necessidade de ECMO, parada cardíaca, uso de marca-passo, necessidade de diálise, paralisia diafragmática, ou seja, qualquer um desses eventos que ocorresse e desse significante, mudaria o conjunto do evento composto. Então, é provavelmente por isso que ele não conseguiu detectar diferença, porque qualquer uma dessas coisas seria considerado dentro do evento composto. Então, dilui muito, porque se um paciente não teve morte, mas usou um marca-passo, ou fez uma diálise, ou uma traqueostomia, tudo isso entra como complicação e dilui muito o grupo, porque um paciente pode ter uma coisa, o outro pode ter a outra. O ideal seria fixar ou na mortalidade como evento relevante e, se for associado, pelo menos escolher uma que fosse mais relevante clinicamente, né? Então, estudo quantitativo de campo, longitudinal retrospectivo, como eu disse, considero histórico, porque foi de 2011 a 2017, e para avaliar prognóstico. Então, o evento, né? O evento composto ele está usando, que inclui o evento composto definido como mortalidade, que é evento relevante, ou, esse ou é que faz a união de ser um evento composto, ou uma morbidade não cardíaca. E que ele considerou uma morbidade não cardíaca? Displasia broncopulmonar, enterocolite necrotizante, hemorragia intraventricular. Está vendo? Uma mistura muito grande de eventos. Então, isso dilui muito a amostra. Então, ele pode ter um paciente que teve a hemorragia intraventricular, uns dois ou três que tiveram necessidade de marca-passo, o outro foi para diálise. Então, tudo isso entra num bolo só. Então, não vai conseguir dar diferença estatística com uma amostra relativamente pequena. Para cada evento, geralmente se precisa uma quantidade de 15 a 20 pacientes para cada variável que você vai pondo. Então, aqui tem quase 10 variáveis, fica muito difícil conseguir relevância estatística quando compara grupos tão misturados. Então, em suma, usar evento relevante isolado, né? Morte, septicemia, choque, infarto, AVC, isso são eventos relevantes. Ou eventos não relevantes, isoladamente, e se usar composto, não fazer uma mistura tão grande assim. O composto com dois já é pouco relevante do ponto de vista de comparação estatística, e com muitas variáveis, então, fica praticamente impossível de comparar. Outra coisa que eu achei interessante metodologicamente é esse termo que ele usou, dias de vida fora do hospital, né? Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então vejam nessa tabela aqui que ele compara dias de vida fora do hospital, ou seja, um exemplo, a criança operou, ficou 30 dias no hospital, teve alta,
e com 15 dias, infelizmente, vem a falecer após a alta. Então, esse 15 foi o dias vivos fora do hospital. Mesmo que ele tivesse ficado internado 3 meses, sei lá, e foi embora e morreu em uma semana, dias vivos fora do hospital são esses 7 dias. Então, como é que interpreta aqui? Ele coloca sempre o grupo comparado com uma referência. Então, nessa primeira linha aqui, nós estamos vendo abordagem cirúrgica completa, o total, contra o referência que foi estagiado, tá? Então, como é que interpreto aqui? Quantos dias ficou vivo e fora do hospital? O grupo completo ficou positivo, ó, 6,5 dias a mais vivo fora do hospital do que o grupo estagiado. E o intervalo de confiança diz que, bom, ele ficou 6 dias positivos, 6 dias a mais fora do hospital, mas variou o intervalo de confiança de menos 16, ou seja, menos 16,8 dias em relação ao estagiado, até mais 29,8 dias fora do hospital. Quando a gente compara diferenças de valores, como é o caso aqui, o nível de corte do coeficiente do intervalo de confiança é o zero. Por quê? Se um menos o outro desse zero, é porque não houve diferença. Então, o zero não pode estar incluído no intervalo de confiança. No caso aqui, de menos 16,8 a mais 29,8, inclui o zero, né? Cruza de um valor negativo para um positivo. Então, tem o zero. Estatisticamente, quer dizer, não houve diferença nos dias vivos fora do hospital, comparando estagiado com completo. E o P confirma, veja, o P deu 0,59. Tendo o intervalo, nem precisaria do P, porque se cruza o zero, o P é não significante. Vejam com relação à idade gestacional. Comparou o pré-termo com o termo precoce e o full termo, né? A referência foi o pré-termo. Então, como é que eu interpreto? O, o precoce ficou 22,2 dias, um número positivo, a mais vivo fora do hospital do que o pré-termo. Mas foi significante? Quando eu vou no intervalo de confiança, menos 10,8 até mais 55,3. Cruzou o zero. Então, não houve diferença no tempo vivo fora do hospital para o grupo precoce aqui, inicial. Um P de 0,19 confirmando. E o full term, será que ele ficou vivo mais tempo do que o pré-termo? Aqui dá 35,2 dias vivo, vivos a mais do que o pré-termo. Foi significante? Sim, porque variou de 4 até 66,5, ou seja, o zero não está incluído aqui. E o P confirmou 0,03. Então, é assim que a gente deve ir interpretando. Um número que chama atenção, e a Letícia ressaltou, esse menos 60. A gente vê um número grande assim, né, com P de 0,02, mas veja, é negativo, negativo. Então, ele ficou menos 60 dias em relação à idade gestacional adequada. Então, foi ruim. O LGA foi ruim porque ele ficou 60 dias a menos e essa diferença foi significante, porque foi de menos 112, ou seja, menos 112 dias vivo em relação ao controle, até menos 9. Não cruzou o zero. E o P deu 0,02. Então, não é porque deu significante que foi a favor de um grupo ou de outro. A gente tem que analisar criticamente. Foi menos 60, ou seja, viveu menos tempo, foi significante, é ruim. Se fosse mais 60, como o full term aqui, foi mais 35,2 e não cruzou zero, também deu significante, mas deu significante a favor do full term. Aqui o menos 60 deu significante, mas contra o LGA. Entenderam isso? E esta outra tabela é interessante porque ela fala de odds ratio. Então, odds, sempre que tiver esse termo OR, odds ratio,
é cálculo de chance, não é probabilidade. Eu não vou calcular risco, vou calcular chance. Então, a análise que se faz é do evento em relação ao elemento associado ao pregresso. Eu não vou falar que o problema, a correção cirúrgica completa vai dar mortalidade. Tem que falar assim: quem teve mortalidade foi submetido à cirurgia completa. Tem que analisar de trás para frente, digamos assim, do evento em busca da variável, e não da variável que vai dar o evento. Então, vou interpretar só um deles aqui para a gente entender. Nenhum deles deu significante, mas como seria aqui? A chance, tem que começar com essa frase, a chance de quem morreu ou teve uma morbidade significativa não cardíaca foi 31% menor de ter sido uma cirurgia completa em relação a estagiário. Mas não foi significante, por quê? Como é odds ratio, o intervalo de confiança não pode cruzar o número 1. E aqui cruza, porque foi de 0,38 a 1,2. Então, não é para analisar assim, a cirurgia completa deu uma chance de 0,69. Quem morreu ou teve uma complicação, uma morbidade não cardíaca importante, foi 31% menor no grupo completo em relação ao estagiário. É importante porque muda a interpretação. Não é fator de risco, é fator associado. Aqui embaixo, nós temos no grupo que se avaliou mortalidade ou morbidade cardíaca importante, houve uma diferença, um P menor que 0,0001. Em quem? Como é que interpreta? Deu 3,50, variando de 1,8 a 6,7. Então, não cruzou o número 1. Como é que eu interpreto esse 3,50? A chance de quem morreu ou teve uma morbidade cardíaca importante 250% maior. 250 por quê? Porque sempre tem que tirar o controle. Se foi 3,50, foi 2,5 vezes maior naqueles que tinham anomalia major extracardíaca do que em quem não tinha anomalia major extracardíaca. Fica um pouco difícil de falar, mas a interpretação tem que ser essa. Não é que a anomalia major extracardíaca vai causar mortalidade. Quem teve mortalidade tinha mais chance de ter anomalia major extracardíaca. Não é para ver prognóstico futuro, porque o estudo é retrospectivo. É para ver a associação pregressa. Bom, e por fim, a última análise foi que falou bastante de Kaplan-Meier, né? Kaplan-Meier é a estatística mais usada no mundo, de todas as estatísticas que se aplica, a curva de Kaplan-Meier é a recordista. Tinha 44 mil citações da Kaplan-Meier em 2017, é uma enormidade de citações, mas a curva aqui apresenta está incompleta. Por quê? Sempre na curva de Kaplan-Meier, a gente tem que ter o tempo de avaliação presente no eixo X, a denominação dos eixos tem que dizer o que está no eixo X, o que está no eixo Y, porque a curva de Kaplan-Meier é para ver livre de eventos, porcentagem de livre de eventos, probabilidade livre de eventos. Então tem que dizer qual evento está sendo analisado. Tem que conter no eixo X, abaixo dos tempos, quantos pacientes estão sob risco, porque às vezes tem só dois ou três, isso falseia a interpretação, porque se tem dois casos apenas com tempo prolongado, se um morrer já cai 50% do que era, é muita diferença. Então tem que saber quantos estão sob risco. Tem que conter o intervalo de confiança ou o erro padrão, ter só a linha não é suficiente. E tem que ter estatística comparando, se houverem duas curvas,
qual estatística está comparando. Geralmente chama log rank. Então, vejo aqui um exemplo bem corretinho. Tem o tempo no eixo X, até 10 anos. Tem o que é o que está sendo analisado no eixo Y, que era livre de morte ou taquicardia ventricular sustentada. Tem a estatística log rank, que deu P de menor que 0,001 entre as curvas, né? Tem os números de casos seguidos ao longo do tempo. Veja, começou com 206, foi para 26. Então, está correto. No trabalho apresentado, ele tem a estatística, tudo bem? Ele fala o que é o eixo Y, que é probabilidade de sobrevivência, mas não tem quantos estão sob risco aqui no eixo X, abaixo dos tempos. Então, a gente não sabe se a quantidade está muito baixa aqui, né? E um óbito que ocorresse a mais, um determinado grupo, poderia dar uma diferença, que aqui está 0,07, né? Quase que deu, mas não é considerado significante, porque está maior que 0,05. Tem que conter, porque se tiver menor que 6, aí a partir dali já a curva já não é confiável. Tem que analisar até pelo menos 6 pacientes sob risco. Enfim, finalmente, eu considerei um trabalho tem bastante fortaleza, né? Bastante dados interessantes de relevância clínica. Poucos pontos negativos seria essa, essa não está completa a curva de Kaplan-Meier e usou evento composto numa quantidade muito grande. Talvez tenha sido isso a causa de não encontrar diferença estatística. Agradeço.